Capítulo 226. Demolição. O punho de ferro socou a carapaça de Kitina. O crânio da Shadowstalker Viper se despedaçou e sua saúde chegou a zero. Ele gritou de agonia e caiu no chão, morto. O ar em seus pulmões saiu de sua boca e nariz, e seu corpo inchado esvaziou lentamente. Jade Grensky respirou fundo e olhou para a classificação dos danos. Ele foi o primeiro inesperadamente mais uma vez. O dano do braço mecânico pesado não seria cedido facilmente pelos jogadores no momento. O braço mecânico pesado também tinha estatísticas de armadura muito altas. Ele pode até ser usado para resistir aos danos do monstro. Várias vezes, eles correram o risco de serem eliminados. E foi Jade Grensky quem salvou a situação. Enquanto os outros jogadores foram eliminados de vez em quando, eles não morreram nenhuma vez. Assim, seus pontos de contribuição aumentaram continuamente, e eles alcançaram a classificação 1. Valeu a pena comprar esta arma. Os produtos da Black Phantom eram caros, mas valiam cada centavo. Foi realmente um grande negócio. Jade Grensky ficou muito contente. O vice-capitão de equipe reclamou brincando: "Quantos anos você já tem, capitão? Você não fica com vergonha quando grita o nome da habilidade?" "Eu gosto de fazer isso." "Nenhum de seus negócios. Além disso, por que se preocupar em brincar de pugilista se você não vai gritar os nomes de suas habilidades?" Jade Grensky respondeu. A carcaça e os ovos de Shadowstalker Vipers foram ambos pontos de contribuição. Os membros da equipe começaram a limpar o campo de batalha. De repente, o som de um vento cortante ecoou mais abaixo no túnel. Algo se aproximava em alta velocidade. Uma sombra passou por eles em um instante e criou uma forte rajada de vento que quase fez todos no território do céu perderem o equilíbrio. Foi tão rápido que eles não conseguiram nem mesmo capturá-lo com os olhos. Ninguém conseguia ver o que havia passado por eles. O que é que foi isso? Desapareceu num piscar de olhos. Jade Grensky olhou na direção onde a sombra desapareceu e disse com surpresa: "Isso provavelmente é em direção à parte mais profunda do ninho." Todos trocaram olhares de surpresa. "Vamos acompanhar e dar uma olhada." O lodo que reduz a velocidade estava em todo o ninho. Eles perseguiram por um tempo, mas aquela sombra já havia sumido. Os jogadores dos Key Territory se sentiram um pouco derrotados. "Pare de perseguir, não podemos alcançá-lo." "Espere. O que é isso?" Alguém percebeu algo anormal. A lanterna brilhou, e um cheiro pungente entrou em seu nariz quando eles viram as carcaças de Shadowstalker Vipers por todo o túnel e se estendendo por todo o caminho para a escuridão. Foi uma visão chocante. A carapaça que os jogadores tentavam tanto penetrar parecia tão frágil quanto cascas de ovo. As carcaças ainda estavam frescas, o que significava que a sombra havia se livrado de todas as feras que obstruíam seu caminho no curto período de sua perseguição. O rebanho de feras LV-40 não o deteve nem por um segundo. Todos pensaram instintivamente em Anxiao. Foi o Black Phantom que acabou de passar, certo? Os monstros que demoramos tanto para derrotar foram mortos por ele em segundos. Ele está definitivamente no nível máximo. Quando os jogadores escanearam Anxiao, as informações que obtinham eram sempre pontos de interrogação, exceto o nível de perigo sendo extremamente letal. As pessoas tentaram adivinhar seu nível e, agora que tinham algo com o que comparar, tinham uma dedução mais precisa. Black Phantom foi definitivamente um dos mais fortes do planeta Aquamarine. Jade Grensky de repente ficou feliz. Ele abriu um caminho para nós. Podemos acompanhar. Anxiao, que estava coberto com seu traje mecânico de combate preto, disparou pelo ninho seguindo a rota da tela tática. Slush. Duas Shadowstalker Viper saltaram da escuridão, onde os olhos humanos não podiam alcançar. No entanto, o radar do traje mecânico detectou os sinais vitais e a energia térmica há muito tempo. Sem se esquivar, Anxiao ativou o modo avançado e os músculos biológicos sob a armadura incharam. O poder surgiu de seus punhos e atingiu as víboras perseguidoras das sombras. Uma diferença de força devastadora. Carapaças despedaçadas, respingos de limo e gritos de dor. Garras atingiram o traje mecânico e deixaram apenas uma sequência de faíscas. Anxiao passou pelas duas bestas sem pausa e deu vários socos em um instante, matando as duas bestas imediatamente. Com os atributos LV-55, desempenho avançado de Viper e a diferença de nível, Anxiao poderia matar aqueles Shadowstalker Vipers em um segundo facilmente. Ele não parou. Limpando o limo da parede, os cristais de radiação estavam se tornando mais concentrados. A área central não deve estar longe. Monstros estão aparecendo em uma taxa maior, Anxiao murmurou enquanto matava casualmente uma víbora espreitadora das sombras. Ele olhou para um mapa na tela e confirmou que estava no caminho certo. A tela mostrou que a temperatura externa estava aumentando. Os cristais continham calor, então quanto mais alta a temperatura, mais provável era que o Shadowstalker Viper Beast King estivesse morando nas proximidades. A alta temperatura dos cristais havia tornado as imagens infravermelhas e de visão noturna completamente vermelhas. Anxiao mudou de volta para a visão normal, e ela escureceu imediatamente. No entanto, alguns segundos depois, estava claro novamente. Isso foi por causa do talento da classe Night Stalker, Bate-a-Bit, que fornecia visão na escuridão e bônus ao lutar no escuro. Passando por uma caverna, o espaço de repente ficou muito maior. Um cheiro forte e pungente encheu o lugar, e o lodo no chão era espesso e denso. Esta era uma caverna subterrânea que parecia um favo de mel. As paredes eram incrustadas com grandes cristais de radiação azul escuros, cercados por mais de uma dúzia de entradas de um túnel que conduzia a muitos lugares. Este era o centro do ninho. Olhos vermelhos densos piscaram no escuro. Dezenas de Shadowstalker Vipers deitaram no chão e mostraram seus dentes, demonstrando sua autoridade sobre o convidado indesejado. Havia também mais algumas elites de aparência assustadora no rebanho. O Shadowstalker Viper Beast King era o mais conspícuo cercado pelo rebanho, era 3 vezes maior do que os outros. Ele olhou para Anxiao com condescendência enquanto a gosma em sua boca pingava no chão.
corroendo o chão e emitindo um odor pungente. É tão grande, tem que ser o rei besta, Anxiao pensou. As víboras perseguidoras das sombras se lançaram em direção a Anxiao sem medo. As botas eletromagnéticas permitiram que Anxiao ignorasse o terreno viscoso e se movesse livremente. Ele se esquivou do ataque e tirou o rifle de precisão Ghost de suas costas, usando-o como um rifle de assalto. Flashes azuis apareceram no cano enquanto as balas magnéticas agulha eram disparadas rapidamente. Ele mudava os alvos continuamente. Fazer isso era para continuar disparando. Tiro letal, que não disparou no mesmo alvo em 5 minutos. Este talento era mais útil durante o combate em grupo, e a maneira certa de usá-lo é mudando de alvo continuamente e maximizando a produção de dano. A carne explodiu uma após a outra. As balas da agulha penetraram facilmente nas carapaças e mataram o rebanho em um ritmo muito rápido. Um monstro de elite se esgueirou atrás de Anxiao e se lançou em direção a Anxiao, pensando que ele não notaria. No entanto, Anxiao se virou e bateu com a perna no crânio desta víbora espreitadora das sombras como se ele tivesse olhos atrás das costas. Seu crânio foi achatado. O rebanho avançou em direção a Anxiao, um após o outro, em ondas, mas Anxiao era como um recife, ele nem se mexeu. O rebanho se tornou cada vez menos denso à medida que caíam um a um ao redor de Anxiao. Rugido, o Shadowstalker Viper Beast King rosnou. As ondas sonoras ecoaram no ninho, convocando sua própria espécie. Os jogadores em outras áreas perceberam que as Shadowstalker Vipers que estavam lutando contra eles pararam simultaneamente e correram em direção ao centro do ninho sem olhar para trás. O túnel farfalhou e o chão tremeu. Um grande número de feras se aproximava. Quanto mais tempo durasse a batalha, mais difícil seria. Os olhos de Anxiao se concentraram. Ele ativou sobrecarga, vontade flamejante e golpes críticos letais, ao mesmo tempo e atirou no rei besta que permanecia na borda do campo de batalha. Zumbido. O som de disparo do rifle de precisão Ghost foi um zumbido feito por seus circuitos elétricos. Um flash de azul escuro apareceu e desapareceu no segundo seguinte, penetrando a carapaça do rei besta e explodindo suas cavidades vazias. Este tiro também acionou o dano verdadeiro de tiro letal. 2853. Um número surpreendente de danos apareceu. A barra de saúde do rei besta caiu uma grande parte instantaneamente, e rosnou e rolou no chão em agonia. Anxiao viu os atributos do rei besta na interface. Ele fez 53 boss, destreza e resistência muito altas. Mas apenas 9.000 saúde. Anxiao ficou surpreso. Seu tiro agora tinha tirado quase um terço de sua saúde. Essa quantidade de saúde não correspondia ao seu status de chefe. É um daqueles reis da besta do tipo destreza que são mais focados em atacar, mas não parece com um tamanho tão grande. O rei besta rolou, mas inesperadamente, não saltou imediatamente. Em vez disso, correu para um canto da caverna e deu muitas mordidas grandes em algo rígido. Anxiao olhou através das lacunas no rebanho e ficou chocado quando viu claramente, o rei besta estava comendo barris de resíduos de alta energia marcados com símbolos de radiação. Bestas consumindo resíduos a longo prazo provavelmente induziriam a mutação, ou ganhariam uma habilidade especial. Ele percebeu que a saúde do rei das bestas estava se recuperando em uma velocidade notável, ganhando 1000 HP em segundos. Claramente, consumir materiais residuais recuperou rapidamente sua saúde. Então ocorreu a Anxiao que esse rei besta era o tipo que protelava as pessoas até a morte. Esse ambiente o deixará em péssima desvantagem. Ele respirou fundo e se ajustou ao seu desempenho máximo, antes de pular no ar e voar sobre o rebanho em um arco, batendo nas costas do rei besta com uma grande quantidade de energia. Com o impacto, os dois rolaram. Antes de se levantar, Anxiao dobrou os dedos e as lâminas dispararam. Ele os esfaqueou na carapaça do rei fera e, ao mesmo tempo, ativou as luvas incisivas termoelétricas e queimou a carapaça. De repente, o vento assobiou. Suas costas foram atingidas pela cauda do rei besta, e ele quase voou. Ele podia sentir o enorme poder até mesmo através do traje mecânico, e a durabilidade caiu um pouco. Anxiao estava totalmente focado. A luz da fornalha de reação da fogueira atrás de suas costas aumentou e, com a força de ambas as mãos e pernas, ele empurrou o rei besta para bater na parede. O chão tremeu. Seixos caíram como chuva. O homem e a fera derrubaram a parede e caíram no túnel do outro lado. O rei besta rosnou, querendo recuperar a saúde de seu ninho, mas Anxiao agarrou-o com força e puxou-o para fora. A energia voou para as lâminas divididas de corrente magnética composta nas costas de sua mão. As lâminas pairaram no ar, abrindo a carapaça do rei besta rapidamente, mostrando sua carne roxa escura. Era como se duas feras do mesmo tamanho estivessem se chocando. Elas destruíram paredes continuamente e todo o ninho começou a tremer como se fosse desabar. Os jogadores ficaram chocados e logo começaram a fugir. Corra, vamos ser enterrados vivos. O que é isso? Demolição. Jade Grensky também acompanhou a multidão e correu um pouco. Então, de repente, ele percebeu algo. Espere um minuto, já que podemos reviver. Esta é a melhor chance de matar monstros já feridos e ganhar pontos de contribuição. Assim que ele terminou a frase, a parede do seu lado explodiu. Anxiao empurrou o rei besta em sua direção. Jade Grensky estava em seu caminho, e ele foi imediatamente esmagado. O vice-capitão do time 1 segurou a cabeça e gritou em estado de choque: "Ah, você morreu tragicamente, capitão." Capítulo 227, Lucro do Nest. O lodo cortante não poderia corroer o traje mecânico. A carapaça de Shadowstalker Viper rachou por todo o corpo, coberta de sangue e lodo, pressionado no chão por Anxiao.
Sua saúde diminuiu constantemente. O rebanho avançou em direção a eles um após o outro como se eles tivessem perdido a cabeça. Anxiao usou o corpo do rei besta como proteção e se esquivou da maioria dos ataques com sua agilidade. A visão na tela tática estava pulando para todos os lados. Pessoas normais teriam dor de cabeça olhando para ela por apenas alguns segundos. Mas Anxiao estava completamente acostumado a isso e não foi afetado em nada. Cada soco, cada chute, era enviado com uma força incrível que o terreno ao redor parecia ter sido destruído por um tornado. Com suas habilidades básicas de combate todas no nível máximo e o aprimoramento de desempenho de Viper, a habilidade de combate de curta distância de Anxiao estava muito acima da média. A saúde do rei besta logo chegou à linha de morte, já que era incapaz de comer resíduos e regenerado. A energia de Anxiao voou para as lâminas divididas de corrente magnética composto e formou um cone pontudo giratório de alta velocidade em torno de seu braço como uma broca, perfurando diretamente a cabeça do rei besta. Ignorando o lamento, Anxiao agarrou a ferida para não ser derrubado pelo lutador rei besta. Ele então ligou o Swarm e pulverizou no cérebro sangrento do rei besta. Um cheiro de carne queimada espalhou-se no ar. O corpo do rei fera de repente ficou rígido, como um peixe fora d'água, dando sua última luta antes da morte. Sublinhado. Você matou o Shadowstalker Viper Beast King, LV53. Você recebeu 132.000 de experiência. Sublinhado. Assim que o rei besta morreu, as víboras espreitadoras das sombras ao redor rosnaram em agonia e se lançaram em direção a Anxiao destemidamente, querendo quebrar este inimigo que era mais duro do que ferro, submergindo Anxiao instantaneamente. Mas no momento seguinte, uma forte força de repulsão empurrou todos os Shadowstalker Viper para longe em uma velocidade ainda mais rápida do que quando eles atacaram. Eles se chocaram contra a parede do ninho quando a máquina repulsiva de campo nos braços de Viper fez um som de zumbido, estrondo. Essa força de repulsão causou uma reação em cadeia, e o ninho começou a desmoronar pedaço por pedaço. O solo estava tremendo tão rapidamente que parecia um terremoto. Anxiao não queria ser enterrado vivo, então ele concentrou todo o poder nas pernas e deu um pulo. O chão se abriu com a força de seu salto e ele voou no ar. Ele então ligou o mini equipamento de manobra para aumentar ainda mais a velocidade. Com as forças combinadas do salto e do mini equipamento de manobra, ele disparou e explodiu na lama acima de sua cabeça. No segundo seguinte, o solo explodiu e uma figura negra saltou do solo. A visão ficou obstruída e o céu noturno apareceu. A área de West City entrou em colapso. Rachaduras se abriram no solo afundado e poeira espirrou de dentro. Alguns jogadores foram enterrados e morreram. Alguns jogadores escaparam e assistiram à cena, estupefatos. A cidade inteira desabou por causa da luta. Poder de destruição tão forte. Não é Black Phantom, ele fez isso, ele tem que ser um boss de nível máximo com tanta força. Todas as Shadowstalker Viper são enterradas vivas. Isso significa que nossa missão está concluída. Porém, não há notificação. Os jogadores ficaram chocados e confusos. Eles olharam para Anxiao ao lado, que usava o traje mecânico com fogo nos olhos. Eles tinham visto o vídeo do processo mecânico em ação nos fóruns e agora eles próprios haviam testemunhado isso. Foi ainda mais impressionante do que nos vídeos. Jade Grensky trotou depois de reviver e ficou chocado com a cena completamente diferente de antes. Ele perguntou rapidamente sobre a situação, então refletiu e disse: a missão ainda não foi concluída. Há chances de aproveitar a situação. Ao mesmo tempo, sinais de vida apareceram dentro das ruínas. Shadowstalker Vipers que ainda estavam vivas rastejou para fora com luta. Apenas uma pequena metade do ninho desabou, mas todos os túneis estavam bloqueados, então todos os animais não tinham para onde escapar. Vendo isso, os jogadores correram com pressa para obter o último golpe. Anxiao era apenas responsável por lidar com o rei besta. Os outros pequenos monstros deveriam ser enfrentados pelos jogadores. O som de estalo saiu de seu pescoço enquanto ele o torcia para aliviar seus nervos tensos. Wang Yu trouxe algumas pessoas e esperou ao lado. Quando os inumanos terminarem a limpeza, vocês vão cavar nas ruínas. Traga os cristais de radiação e as carcaças para os armazéns, especialmente o rei besta. Isso é material raro. Embora eu tenha quebrado muitas partes, ainda deve ser útil, disse Anxiao casualmente. Wang Yu deu uma olhada no terreno afundado, engoliu em seco e acenou com a cabeça apressadamente. Meia hora ainda tinha se passado desde que Black Phantom chegou, e ele já havia resolvido o problema. Mesmo que a área da cidade ocidental quase tenha sido destruída, essa eficiência surpreendente deixou Wang Yu totalmente pasmo. Depois de retornar ao seu quarto, Anxiao tirou o Viper e reparou os danos. Por volta da meia-noite, Wang Yu finalmente veio com a informação de que a limpeza das ruínas estava concluída. Nós armazenamos 846 carcaças de Shadowstalker Viper. 27 deles são mutantes, e um é o rei besta. Mais de 300 ovos não danificados foram armazenados no armazém congelado. Além disso, coletamos cerca de 2 toneladas de cristais de radiação. Os 300 libras que foram coletados perto do centro do ninho parecem ter uma concentração mais alta. A propósito, Konei descobriu a origem dos cristais. Estas Shadowstalker Vipers têm consumido resíduos de alta energia como fonte de alimento. O lodo secretado em seus corpos passou por reações especiais, o que os fez endurecer e se tornar cristais. Anxiao ficou pasmo por um segundo. Então, esses cristais de radiação são na verdade fezes de Shadowstalker Vipers. Você poderia dizer isso? Anxiao coçou a cabeça e pensou na espada frenética. Esquece. A verdade é muito cruel para eu contar a ele. Não acho que ele aguente. Quando o ninho foi finalmente limpo, os jogadores se sentiram aliviados. Eles olharam para a interface com expectativa. Sublinhado, limpar o ninho.
Foi concluído. Experiência atual com conjunto de prêmios, 1.340.000. Sublinhado. Classificação de danos. Primeiro, Jade Grensky, equipe. Segundo, Carpa Vermelha, equipe. Terceiro, sem sono durante o dia, equipe. Ponto. Sublinhado. Os jogadores da tabela de classificação ficaram maravilhados. Embora tenha sido uma pena para aqueles que não conseguiram, eles não perderam de qualquer maneira, já que a experiência de matar o Shadowstalker Viper foi mais do que suficiente para cobrir a experiência gasta para participar. Nós somos os primeiros. Jade Grensky e as pessoas do Ski Territory Core Teamone estavam cheios de alegria. Os jogadores ao lado deles olharam com inveja, focando seus olhos no braço mecânico pesado do Jade Grensky. Ski Territory realmente é estável. Que equipamento o líder da guilda está vestindo? Parece muito poderoso. Tem um amigo na equipa deles. Ele disse que o equipamento é uma arma divina para os pugilistas. Ele pode tancar e causar dano, mas é muito caro e apenas o Black Phantom o vende. Vendo o efeito do braço mecânico pesado, muitos jogadores começaram a desejá-lo. O desejo criaria demanda, e demanda significava clientes em potencial. As ruínas precisaram de reconstrução. O chefe da área de West City distribuiu mais missões e os jogadores descansaram um pouco antes de começar a ajudar novamente. Ponto. No dia seguinte, Anxiao acordou com o barulho de construção que o rodeava em todas as direções e esfregou as têmporas, impotente. Foi realmente muito mais rápido ter os jogadores ajudando a construir a cidade. Mas havia uma pequena falha nisso. Os jogadores não dormiam ou descansavam e trabalhavam durante todo o dia. Essa poluição sonora ininterrupta quase o deixava mentalmente cansado. A base secreta, no entanto, tinha ótimas medidas de redução de ruído e ficava em uma área rural onde ninguém havia feito nenhuma construção. Anxiao tinha ido lá secretamente algumas vezes e trouxe alguns suprimentos para armazenamento. Ele também havia reforçado as medidas de segurança. Na superfície, Anxiao não funcionou na base. Anxiao veio para a turbulenta oficina e depois caminhou para sua sala VIP, na qual havia entrado várias vezes. Dentro havia muitas caixas bem organizadas emitindo uma aura magnífica, bela, mas estranha. No entanto, sabendo que essas são fezes de monstros, Anxiao não conseguia apreciar sua beleza, por mais magníficas que fossem. Ele certificou-se de que suas luvas estavam bem apertadas. Cristal de radiação pode ser transformado em bloco de energia após a purificação, energia pura não elementar. Embora diga que são de alta concentração, eles deveriam ser de nível inferior no padrão do universo. A taxa de conversão é de cerca de 100, portanto, 2 toneladas provavelmente serão capazes de produzir 45 libras de blocos de energia. Eles podem ser usados como armazenamento de energia de emergência. É uma receita surpreendente, mas bem-vinda. Havia muitos tipos de energia: magnética, elétrica, nuclear, luz, planeta, antimatéria, escuridão, psiônica e muito mais. Se fossem blocos de energia psiônica, seriam tão valiosos quanto todo o planeta água marinha. No entanto, apenas civilizações muito avançadas poderiam adquirir, converter e fazer uso de energia psiônica. Civilizações de classe baixa não seriam capazes de usá-lo, mesmo se fossem capazes de adquirir blocos psiônicos. Todas as civilizações que descobriram a energia psiônica muito cedo se destruíram. Pesquisar e experimentar a energia psiônica sem a tecnologia necessária seria suicídio. Portanto, todo o seu planeta foi vaporizado. Havia também 300 libras de cristais azul escuros com maior concentração. Anxiao adivinhou que eram as fezes do Rei Besta. O Rei Besta possuía maior quantidade de resíduos de alta energia, então ele produzia cristais com a maior concentração em comparação com os outros. Mal poderia ser considerada concentração de nível intermediário. A taxa de purificação seria muito mais alta e eles deveriam ser capazes de produzir 10 libras de blocos de energia com ONA. Mais alto, 300 libras. Esse cara realmente aguenta merda. Anxiao balançou a cabeça. A extração básica de Anxiao estava no nível máximo. O conhecimento do bronche energético poderia ser infundido no dispositivo de extração de bloco de energia, que era um dispositivo bastante preciso. Anxiao refletiu por um tempo e lembrou-se da combinação de conhecimento. Ele tinha muitos pontos de experiência. Então ele jogou com sucesso o projeto após algumas infusões e começou a construir o dispositivo. Foi concluído após 2 horas. Sublinhado. Dispositivo de extração de bloco de energia básica, extrai blocos de energia de minerais ou cristais contendo radiação ou energia. Taxa de conversão normal. Uma velocidade de conversão bastante lenta. Sublinhado. Essa coisa era muito steampunk. A porta de entrada tinha forma de funil e podia receber automaticamente os materiais originais. Dispositivos de extração de blocos de energia eram mais comuns em civilizações de cristal onde magia e tecnologia estavam presentes, e blocos de energia eram o principal recurso de energia. A sede do Japão, o planeta Aloni, foi uma dessas civilizações. Era um tipo único de civilização, mas tudo era possível no vasto universo. Anxiao arranjou bem os cristais e ativou a queda automática. O processo de extração foi totalmente automatizado. Deve demorar cerca de meio-dia para extrair tudo. Eu devo apenas esperar. Anxiao deu um tapinha em suas mãos. Tudo o que restou foram as carcaças e os ovos nos armazéns congelados. Eles podiam ser usados para fazer remédios, mas ele não era farmacêutico. A Louis Research Institution ficava no continente ocidental,
Era longe demais e o custo de transporte seria muito alto. Além disso, o tempo que seria consumido durante o transporte faria com que os materiais perdessem seu frescor. Anxiao ponderou um pouco e decidiu contratar um farmacêutico. De repente, ele teve um lampejo de percepção e um nome enterrado nas profundezas de suas memórias apareceu em sua mente. Capítulo 228. A troca. Uma reunião secreta estava sendo realizada no quartel-general da Divisão 13, e muitos membros importantes do Departamento de Inteligência Militar de Isla estavam presentes. Gui os recebera pessoalmente. A expedição estava se aproximando, então as 6 nações se contataram frequentemente para discutir e ajustar alguns detalhes finais. Na sala de reuniões, ambas as partes discutiam calmamente a expedição. Zumbido. O lugar inteiro ficou em silêncio com o som da vibração do telefone. Todos olharam com insatisfação em seus olhos. Esta é uma ocasião muito séria. Quem é tão desrespeitoso? Vendo que o som vinha do vice-diretor-geral da Divisão 13, Gui, suas expressões ficaram complicadas. As expressões no rosto das pessoas de Isla pareciam estar dizendo: este é o seu líder, tão pouco profissional. Gui franziu a testa. Ele tinha muitos telefones, e a maioria deles ficava desligada durante as reuniões, exceto para casos de emergência. Apenas chamadas muito importantes iriam para este telefone. No entanto, assim que ele pegou o telefone e viu o número, suas pupilas se contraíram. Pause a reunião. Eu tenho que atender esta ligação, sem prestar atenção às reações dos outros. Gui saiu com seu telefone às pressas depois de terminar a frase. O povo de Isla ficou chocado. O telefonema de quem faria o vice-diretor-geral da Divisão 13 sair de uma reunião importante na frente de todos. Quem foi tão importante? Foram os superiores na classificação mais alta. Então, por que eles não ligaram para a linha interna? Indo para a sala silenciosa e isolada ao lado, Gui pegou o telefone e disse em um tom sério: como é que você está ligando? Surpreso, a voz zombeteira de Anxiao saiu do telefone. Anxiao usou o número e a identidade de 0 para ligar para Gui. Desde a inteligência que ele forneceu da última vez, ele se tornou um alvo de foco muito importante do Star Dragon. Desde a batalha no Vale de Corvo Negro, Anxiao havia desaparecido sem deixar vestígios. Mesmo as organizações de inteligência do Star Dragon não puderam encontrá-lo. Diante de uma oportunidade de comunicação tão valiosa, Gui não poderia desistir de qualquer maneira, mesmo que isso significasse que ele teria que deixar a importante reunião. O que você quer desta vez? Por meio do contato precioso com Anxiao, Gui teve uma ideia aproximada de sua personalidade. Anxiao era voltado para um objetivo e não exigia nada. Portanto, ele foi direto ao ponto. Eu quero uma pessoa. Quen. Ela ligou. Espere, deixe-me passar pela lista de procurados. Seu código é Emerald Grass. Ela é farmacêutica. Gui ficou pasmo por um momento. Ele disse à sua secretária para verificar como estava essa pessoa aí. Muito em breve, os resultados apareceram. Emerald Grass. Sua habilidade sobre-humana era controlar plantas, e ela era uma farmacêutica de primeira linha. Certa vez, ela havia espalhado uma doença infecciosa letal com uma droga que não havia sido testada e causou um grande número de mortes, o que a levou ao status de procurada. Ela havia sido capturada alguns anos atrás e estava atualmente presa na Ilha do Sino da Morte. Beowulf de Island era uma prisão das 6 nações para os criminosos altamente perigosos. Era uma ilha isolada no mar com coordenadas misteriosas e forte segurança. Para que você a quer? Gui questionou. Algo. Anxiao deu uma resposta vaga. Gui refletiu e disse: nem mesmo eu posso tirar as pessoas de Beowulf de Island casualmente. É contra as regras. Esta foi uma rejeição indireta. Anxiao riu. De repente, ele mudou de assunto e disse: ouvi dizer que a expedição vai começar muito em breve. TSK, 6 nações se unindo para uma batalha, atacando a terra de Randrea de mais de uma dúzia de direções, com aviões, porta-aviões e todos os tipos. Diga-me, a organização germinal aceitará seu destino sem resistência? A mão de Gui apertou o telefone. Que inteligência você tem? Bastante. Localizações de bases, poder militar, layout de mísseis e os vários planos desumanos da organização germinal, disse Anxiao em um tom muito tentador. Gui estava com raiva, mas ele teve que cair na armadilha. A grama esmeralda é sua. Feito. Anxiao concordou sem hesitação. Ele já havia planejado dar todas as informações que tinha sobre a organização germinal antes da guerra para dar mais vantagens às 6 nações de qualquer maneira, e agora, ele poderia até usar isso para trocar por uma pessoa muito importante. Na versão 2.0 de sua vida anterior, Emerald Grass tinha sido um personagem muito importante no planeta Aquamarine. Como farmacêutica de primeira linha, ela pesquisou sobre o vírus da mutação, criou medicamentos que suprimiam o vírus de forma eficaz e tiveram um impacto muito forte. Em sua vida anterior, Beowulf de Island tinha sido um lugar misterioso. Nenhum jogador conseguiu encontrar suas coordenadas, mas eles tinham algumas informações sobre ele na versão 2.0. O vírus da mutação se espalhou para Beowulf de Island, causando uma mudança muito perigosa, mas os criminosos foram presos pelas 6 nações na Beowulf de Island resolveu o desastre. Eles lutaram para sair da ilha e escaparam. Emerald Grass também escapou durante isso. Como diz o ditado, sempre há tigres agachados e dragões ocultos. Os prisioneiros se espalharam pelo mundo exterior e se tornaram novos personagens da versão 2.0 como dragões voando sobre um rio, causando uma tempestade no mundo em cima do desastre. A inteligência será enviada para você. Eu decidirei o local para recuperar a grama esmeralda, disse Anxiao e desligou a ligação. A expressão de Gui mudou várias vezes. Apenas Anxiao se atreveu a desligar na cara dele casualmente, e ele não podia fazer nada a respeito.
Um prisioneiro em troca de informações importantes. Este negócio foi uma vitória definitiva. Além disso, Gui percebeu outro benefício. Ele está perdido há tanto tempo. Este encontro é uma chance de acompanhar o paradeiro dele. Anxiao ainda tinha uma posição nos arquivos do agente de campo. Se ele foi aonde, fez o quê, ou se ele se juntou a qualquer organização durante seu desaparecimento, tudo isso era desconhecido para o Star Dragon, apesar de seu interesse. Era a chance certa de investigar. Ponto. Na oficina no Santuário 3. Anxiao esperou 30 segundos depois de desligar a ligação, só então ele enviou o primeiro conjunto de informações para a divisão 13 e segurou o resto temporariamente. Ele sabia muito bem que não deveria divulgar todas as informações de uma vez. Se eu conseguir obter Emerald Grass desta vez, ela não só poderá ajudar na pesquisa sobre drogas, como também posso fazer com que o Santuário 3 seja o primeiro lugar que suprime o vírus de mutação na versão 2.0. O Santuário tem meu nome nele. Quanto mais seguro for, mais influente eu me torno. No entanto, o Star Dragon saberá que eles trocaram erva esmeralda comigo. Eles não vão desistir dessa chance de investigação, e se descobrirem que Emerald Grass funciona aqui, eles podem adivinhar que sou o Fantasma Negro, e minha identidade será exposta. Ao avaliar os riscos e benefícios, Anxiao de repente percebeu algo. Ele manteve sua identidade escondida no início porque estava muito fraco. Mas agora, com Darknet o apoiando e sua força estando no topo do planeta, não havia mais necessidade de se esconder do inimigo. Ao mesmo tempo, a organização germinal enfrentava sua destruição e não conseguia nem cuidar de si mesma. Esconder sua identidade não importava mais. Ele de repente se sentiu encantado. Sem que ele percebesse, seu arqui-inimigo não era mais gigantesco aos seus olhos. Ele cresceu para ser capaz de enfrentar a organização mais forte do planeta. De outra perspectiva, expor sua identidade poderia combinar a influência de Zero e Black Phantom e causar uma reação química, e ele tinha 80% de certeza de que obteria pontos lendários. A impressão dos jogadores sobre ele também aumentaria para outro nível. Com as coisas que ele fez, os jogadores podem até mesmo confundi-lo com o personagem principal do planeta com a Marine em vez de Bennett. Eu deveria levar as coisas com firmeza em vez disso. Vou pensar sobre minha identidade depois que a guerra começar. Embora Anxiao tenha visto alguns benefícios, ele ainda decidiu agir de acordo com o que aconteceria. O dispositivo de extração de bloco de energia ainda estava operando, então Anxiao trancou a porta e saiu, observando o andamento da construção das várias áreas com as mãos atrás das costas. Ao passar pela área de construção do muro, ele de repente ouviu uma comoção. Ela parou no lugar e se aproximou. A equipe de engenharia cercou um grande guindaste desamparadamente. Vendo que Anxiao se aproximou, eles cumprimentaram com respeito. O que está acontecendo? Anxiao perguntou. A grua não funcionou bem e não pode ser ligada. Não conseguimos encontrar a causa, disse alguém, desamparado. Anxiao ouviu isso e pensou. Não foi consertar veículos o que comecei. Ele arregaçou as mangas e disse com entusiasmo, tragam as ferramentas. A equipe de engenharia só agora se lembrava de que seu chefe era um mecânico. Eles trouxeram rapidamente as peças e as ferramentas. Anxiao subiu no guindaste para verificar o defeito e não demorou muito para encontrá-lo. Ele tirou as ferramentas e começou a consertar. Suas mãos se moveram tão incrivelmente rápido que até criaram sombras atrás delas. Os jogadores do lado que estavam fazendo trabalhos de construção ficaram chocados ao ver isso. Essa velocidade da mão combinava com o poder de ser solteiro por pelo menos 50 anos. Acontece que pessoas solteiras têm uma vantagem na aula de mecânico, gritou um jogador. Eu sou o homem que se tornará o rei mecânico 1, triste mas verdadeiro. Enquanto ele consertava, o grande mecânico An estava na zona, então ele também deu alguns aprimoramentos. Ele apertou o último parafuso. Feito. Anxiao bateu palmas e disse à equipe de engenharia para ligá-lo. O guindaste aprimorado era como se estivesse usando esteroides e movia-se tão rápido que a engenharia nem mesmo conseguia acompanhar sua velocidade. Eles se esquivaram apressadamente e pularam. Neste momento, os jogadores soldando vergalhões na parede de repente olharam para o deserto e gritaram, há algumas pessoas aqui. Anxiao escalou rapidamente o andaime da parede para um lugar mais alto e olhou para fora. Um grupo de pessoas vestindo roupas esfarrapadas apareceu no deserto, caminhando lentamente em direção ao santuário. Os andarilhos haviam chegado. Capítulo 229. A primeira vez é sempre a mais difícil. Poucos dias atrás, os guardas que Anxiao havia enviado entraram em contato com os errantes nas colônias a dezenas de quilômetros de distância. Eles explicaram o propósito do santuário e convidaram os errantes a residir ou trabalhar. Usando alimentos e sorrisos, alguns andarilhos que não tinham uma vida agradável concordaram em se mudar. De longe, as centenas de errantes já podiam ver o muro alto que ainda estava sendo construído com as palavras Santuário do Fantasma Negro 3 escritas com tinta vermelha. Eles acharam a situação inacreditável. Eles não disseram que acabaram de chegar às ruínas Grain Metal alguns dias atrás? Não parece que a construção acabou de começar. Um homem de meia-idade disse hesitante. Os outros estavam se perguntando a mesma coisa. Eles pensaram originalmente que o santuário estava apenas sendo construído e que as condições seriam difíceis. Em sua imaginação, não seria nem tão bonito quanto as minúsculas casas nojentas de sua colônia. Eles estavam todos prontos para enfrentar um momento difícil, mas a realidade lhes deu uma grande surpresa. Eles passaram o tempo todo construindo a parede. Algumas pessoas ainda estavam em dúvida. Quando eles entraram no santuário seguindo a estrada principal, essa dúvida foi esclarecida em nenhum momento. Havia muito para eles absorverem. Olhando para um muro alto, prédios elegantes e estradas pavimentadas, cada um deles não conseguia acreditar que aquele era o andamento da construção de apenas 10 dias.
Demorou dias até mesmo para construir uma casa de madeira nojenta. Os guardas conduzem os errantes atordoados até sua residência, que não era um acampamento nem casas de madeira, mas bunkers novos em folha. Havia muitos quartos, e eletricidade e água estavam disponíveis. Havia ingredientes na cozinha e eles podiam cozinhar sozinhos. Eles ficaram completamente maravilhados com esta enorme e agradável surpresa. Como isso é chamado de santuário, poderia muito bem chamá-lo de um lar de resort. Excelência, trouxemos de volta 427 errantes. Existem 15 colônias a dezenas de quilômetros de distância, com um total de cerca de 3.500 pessoas. Outras equipes ainda estão no meio da discussão e atualmente cerca de 300 nos rejeitaram claramente. Apenas um pouco mais de 400. Não é muito. O propósito do santuário era proteger os humanos, com o objetivo maior de receber errantes. Seria uma piada se não houvesse ninguém lá depois de concluída a construção. Havia poucos andarilhos no cast, e andarilhos mais distantes talvez não estivessem dispostos a viajar tal distância. Para que as pessoas se mudassem e fixassem residência, Anchial sentiu que precisava do macro-controle de Bennett, que era capaz de migrar em massa os andarilhos que estavam dispostos a ficar em um santuário de outras áreas. No entanto, esse deve ser o arranjo após o plano amadurecer. Agora eram apenas os primeiros estágios da construção. Anchial acenou com as mãos e dispensou-lhe o sal. Ele então voltou para a oficina e contemplou a situação. Um dos requisitos de sua missão principal do enredo, Santuário 3, era alcançar 40.000 residentes, excluindo os jogadores. Este foi um dos requisitos que teve a recompensa mais rica e teve benefícios muito claros para aumentar a classificação geral da missão. Caminhando nas ruas e vendo a cena animada dos jogadores, Anchial sabia que para alcançar o plano de cidade principal do jogador, deveria haver NPCs permanecendo, personagens importantes seriam melhores. Todos esses eram recursos de missão, e só então os jogadores seriam atraídos para se reunirem ali. O número de residentes era uma exigência do santuário também, o que estava de acordo com seu plano. Essa é uma tarefa de longo prazo, pensou Anchial. Tinha jogadores que vinham conversar com ele de vez em quando, querendo comprar equipamentos. Anchial não recusou e se livrou do equipamento inútil em seu depósito enquanto ganhava algum dinheiro ao mesmo tempo. De volta à oficina, o dispositivo de extração ainda estava operando e Anchial estava de muito bom humor. Não querendo perder a oportunidade, ele retirou as peças e começou a construir lâminas divididas de corrente magnética composta. Ele estava tentando ir para a qualidade roxa, e desta vez, ele se sentiu mais proficiente do que todas as vezes anteriores. Pode ser que dê certo desta vez. O ruído do dispositivo de extração ecoou na oficina, mas Anchial não foi afetado por nenhum fator externo, imerso na construção. Quando o dispositivo de extração parou, ele também terminou ao mesmo tempo. Sublinhado. Você construiu lâminas de divisão de cadeia magnética composta, roxo, requisito de avanço de classe, construir 5 equipamento roxo acima do LV60, progresso, 5, sublinhado. Anchial exalou, sentindo-se muito mais aliviado. A primeira vez sempre foi a mais difícil, quase o mesmo que o perdão. Depois da primeira vez, sempre haveria a segunda e a terceira, e mais cedo ou mais tarde a pessoa se acostumava. Devo ser capaz de avançar minha classe neste mês, Anchial estimou, sem olhar para a interface. Anchial já estava muito familiarizado com os atributos do equipamento roxo. Partindo do azul, a qualidade aos poucos faria uma grande diferença nos atributos de um equipamento. Os atributos básicos de um equipamento roxo seriam 20% a 30% maiores do que um equipamento azul. O dano das lâminas divisórias de corrente magnética composta roxa era muito maior do que as azuis, e a diferença de atributo seria ainda maior se tivesse qualidade ainda melhor. Depois de substituir o equipamento roxo pelo azul que ele havia equipado, Anchial foi dar uma olhada no resultado do dispositivo de extração. 2 toneladas de cristais se tornaram uma pequena pilha de cristais azuis claros em forma de losango, cada cristal tendo cerca de metade de uma palma. O minério original estava cheio de rachaduras e linhas confusas, mas o produto após a extração era claro e transparente. A luz passou através do cristal sem obstruções e refratada internamente, como se houvesse um mini-sol no cristal. Sublinhado. Cristal de energia de classe baixa. Contém energia pura não elementar que pode ser convertida e extraída. Sublinhado. Os cristais de energia eram mais comumente usados em civilizações mágicas e civilizações de cristal. Também foi fonte de alimento para algumas criaturas. Anchial acenou com a cabeça. Ele ainda precisava pensar em outra maneira de usar o cristal de energia além de usá-lo como fonte de energia. A classe Mage tinha mais maneiras de usar o cristal de energia. Devo guardá-lo por enquanto. Existem ovos de Shadowstalker Viper nos armazéns que podem ser cultivados. Alimentá-los manualmente com resíduos de materiais deveria criar outra maneira de fazer blocos de energia, pensou Anchial. O cultivo de ovos de feras exigia um profissional, e Emerald Graz era a escolha certa para a tarefa. Estrelas encheram o céu. Na fronteira do Star Dragon, um pesado helicóptero preto pousou lentamente, seus rotores soprando as ervas daninhas em todas as direções. Alguns soldados da Força Especial do Star Dragon puxaram uma pessoa do helicóptero pelos braços com expressões sérias em seus rostos. Essa pessoa estava usando um tapa-olho de metal e uma bandagem. Ela tinha cabelo seco e bagunçado, que não era cuidado há muito tempo, e os lábios estavam pálidos e rachados. A metade inferior do rosto mostrava que era uma mulher. Senhor, ela está aqui. O soldado da unidade especial saudou o oficial que esperava ao lado. Confirme o estado do corpo dela.
Certifique-se de que ela não acorde, disse Feng Jun. Ele estava encarregado dessa troca. Essa mulher era Emerald Grass, uma criminosa em série a quem eles haviam resgatado de Beowulf de Atislan durante a noite. Não se preocupe, disse o médico. Injetei nela uma grande dose de tranquilizante. Ela está dormindo profundamente agora. Confirme novamente. Feng Jun olhou para o relógio. A hora combinada para a troca estava se aproximando, então ele estava nervoso. Ele não apenas tinha que completar a missão de troca designada, mas também obter algumas informações sobre a situação atual de Anxiao. Ele se perguntou quem viria para a troca e se essa pessoa lhe daria alguma cara. Embora Feng Jun conhecesse Anxiao, era porque conhecia a personalidade de Anxiao que ele não estava muito confiante. Segundos e minutos se passaram. Eles esperaram em silêncio. O som do vento soprando levemente sobre a grama e o zumbido dos insetos eram os únicos sons que podiam ouvir. O clima ficou mais tenso junto com as emoções das pessoas. Whoosh! Era o som de rotores cortando o ar. Feng Jun recuperou o foco e olhou para cima. Um helicóptero se aproximou do céu noturno. As luzes indicadoras piscaram no padrão do código e Feng Jun imediatamente disse a alguém para responder. Depois de trocar os sinais, Feng Jun fez uma varredura rápida, mas não encontrou nenhum símbolo da organização no helicóptero. No entanto, embora fosse desconhecido, Feng Jun percebeu que Anxiao havia se juntado a outra organização. Ele sentiu o coração pesado. Cadê a pessoa? Um homem mascarado saltou do helicóptero. Feng Jun acenou com as mãos e a equipe atrás dele trouxe Emerald Grass para frente. O homem mascarado abriu um laptop e confirmou que era a pessoa certa antes de levar Emerald Grass para o helicóptero. O helicóptero decolou imediatamente depois. Todo o processo demorou pouco mais de 1 minuto. Feng Jun não teve a chance de se comunicar. Ele só pôde observar o helicóptero voar indefeso. Feng Jun pegou seu telefone e ligou para Gui para relatar o processo. Afinal, ele ingressou em outra organização, e é porque essa organização escondeu que não conseguimos encontrá-lo, ponderou Gui. Que organização poderia ser? No helicóptero, o homem mascarado destrancou o tapa-olho de metal e a bandagem de Emerald Grass. De repente, a supostamente adormecida Emerald Grass abriu os olhos e olhou para o homem mascarado. Nenhum dos dois disse uma palavra. Eles apenas se encararam por meio minuto. Emerald Grass baixou os olhos. Ela abriu a carne em seu braço, pegou um dispositivo de escuta com sangue e casualmente o esmagou em pedaços. Ela não estava dormindo. Como farmacêutica, como ela poderia não ter treinado sua resistência aos medicamentos? Assim, os tranquilizantes eram completamente inúteis para ela, mas ela os escondera ao longo de todos os anos de prisão, pelo que eles me trocaram. Emerald Grass perguntou calmamente. Não parecia que ela estava em perigo. Era como conversar com um velho amigo, embora ela não conhecesse o homem mascarado. Alguma inteligência. O homem mascarado olhou para Emerald Grass com interesse. Barato. Emerald Grass franziu a testa em insatisfação. Você está interessado na minha habilidade de fazer drogas? O que você quer dizer? O mascarado perguntou brincando. Você não estaria interessado em nenhuma das minhas outras habilidades além desta? Emerald Grass disse friamente. Você é muito forte, afinal. Alguns dias atrás, quando os guardas do Sino da Ilha da Morte injetaram tranquilizante nela e a trouxeram para o helicóptero, Emerald Grass já sabia que ela havia se tornado uma moeda de troca e ela finalmente viu uma oportunidade de escapar. Enquanto ela mantinha o disfarce de estar dormindo, ela ouviu a conversa entre a equipe de escolta e sabia que uma reunião seria realizada. Emerald Grass havia planejado usar suas próprias habilidades para escapar após a reunião, recuperar sua liberdade e nunca ser controlada novamente. A habilidade de Emerald Grass era controlar plantas dentro de um certo alcance, portanto, seus instintos eram muito aguçados. A sensação que o homem mascarado exalava era como uma besta escondida sob a pele de um homem, pronta para consumir sua presa a qualquer momento. Ele se sentiu ainda mais perigoso do que quando os soldados da unidade especial Stardragon apontaram suas armas para a cabeça dela durante a escolta. Emerald Grass soube imediatamente que não havia chance de escapar. Então ela desistiu de resistir. Eu ia escapar, mas parece que isso seria suicídio, disse Emerald Grass honestamente. Anxiao tirou a máscara e sorriu. Você é muito sábio. Anxiao havia se disfarçado para este encontro e assumido o controle de um helicóptero. Ele sabia muito bem que Emerald Grass não era comum, e enviar qualquer outra pessoa seria um risco. Portanto, era melhor para ele ir sozinho. Como esperado, Emerald Grass havia escondido algo. Se ele não tivesse ido, ela provavelmente teria escapado. Emerald Grass tinha um temperamento muito calmo, ela não ficou surpresa quando algo inesperado aconteceu. Ela era obviamente adequada para pesquisas científicas, pois nunca teria medo de acidentes acontecendo durante os experimentos. O que você precisa que eu faça? Emerald Grass perguntou. Eu vou te dizer quando estivermos lá. Anxiao casualmente pegou um dispositivo e escaneou para ver se havia algum outro grampo no corpo de Emerald Grass, ao mesmo tempo contemplando como fazer com que Emerald Grass funcionasse e permanecesse no santuário por vontade própria. Embora ele tivesse a grama esmeralda sob seu controle temporariamente, ele não achava que a grama esmeralda desistiria de escapar no futuro se houvesse uma chance, e ele não poderia monitorá-lo o tempo todo. Capítulo 230. Farmacêutico Emerald Grass. O helicóptero carregou os dois em direção ao Santuário 3. Durante a viagem, Emerald Grass ficou muito quieta, como se ela tivesse aceitado seu destino. A prisão na ilha Beowulf de Ata familiarizou com a sensação de não ter liberdade, era apenas ir de uma cela para outra para ela, e pelo menos seu tratamento seria melhor aqui com este homem chamado Black Panton do que quando ela estava em Beowulf de Atisland.
Black Phantom. Nunca ouvi falar dessa pessoa. Emerald Grass pensou. Ela estava presa por muitos anos e tinha um conhecimento muito limitado das mudanças que aconteciam no mundo exterior. Ela olhou os eventos que aconteceram nos últimos anos em seu laptop e percebeu que o nome Black Phantom apareceu pela primeira vez há meio ano. Inacreditável. Em apenas meio ano, esse nome ganhou fama como uma estrela cadente. Sua força era mais aterrorizante do que a dos criminosos em série altamente perigosos em Beowulf The Island, e todos eles eram criminosos em série renomados. Houve uma informação que causou um grande choque em Emerald Grass. A organização Germinal, que era extremamente forte antes de ela ser presa, foi forçada ao caminho da destruição. E a razão para isso era apenas um traidor comum. Quando ela viu essa informação, Emerald Grass mal pôde acreditar em seus próprios olhos, e ela só digeriu essa informação depois de um longo silêncio. Suas emoções estavam misturadas e tudo se transformou em um suspiro no final. O mundo estava mudando constantemente. Após alguns anos de prisão, o mundo exterior tornou-se completamente diferente. Além disso, o que diabos era esse inumano descrito na inteligência? O Santuário 13 estava aparecendo. Então Emerald Grass largou o laptop e olhou pela janela. E a surpresa brilhou em seu rosto. Então essa área de construção é o lugar para onde vamos. Santuário do Fantasma Negro 3. O que é um santuário? Anxial deu um sorriso fraco e disse, você ainda tem muito mais para atualizar. Eu sei. Emerald Grass acenou com a cabeça. Ela sacudiu o cabelo bagunçado e disse suavemente, é seguro aqui, certo? Anxial não respondeu. Ele apontou para seus olhos e então para o Santuário 3. Sugerindo que ela deveria olhar por si mesma. Emerald Grass pesquisou a palavra-chave santuário na internet em busca de informações e, depois de algum tempo, teve uma ideia aproximada. Acontece que é o plano da Darknet. Não esperava que essa enorme organização oculta aparecesse e até recebi financiamento das 6 nações. O propósito é muito puro, não é? Na verdade, não há lugar mais seguro. Olhando para baixo do avião, as ruínas Grain Metal haviam passado por uma reforma completa. Uma nova área foi marcada a partir das ruínas. Jogadores e equipes de engenharia avançaram como formigas e vários tipos de máquinas de engenharia emitiram sons de zumbido. Os prédios abandonados, pontes, estradas e outros foram demolidos para a construção de novos prédios. A atmosfera estava completamente fresca. Uma pequena metade da alta parede de concreto já havia sido concluída, e incontáveis jogadores escalaram para cima e para baixo para a construção. O helicóptero pousou no estacionamento. Tendo recebido uma notificação há muito tempo, o Wang Yu veio até Anxiao, falando rapidamente sobre as coisas que aconteceram quando Anxiao não estava por perto. A maior parte eram assuntos complicados, mas o Wang Yu cuidou de todos eles com muito cuidado. Ele era realmente adequado como assistente e secretário. Emerald Grass olhou para a esquerda e para a direita, depois parou em Anxiao e disse com surpresa, não pensei que você fosse realmente o líder deste santuário. Não admira que você precise de mim. Anxiao não concordou nem negou. Ele deu a Wang Yu algumas palavras de encorajamento e levou Emerald Grass para o armazém congelado. Depois de olhar para uma grande quantidade de materiais do Shadowstalker Viper, Anxiao descreveu a tarefa e então olhou para Emerald Grass, esperando por sua resposta. Emerald Grass ponderou por 2 minutos antes de assentir. Cérebros, rins, vesícula biliar, válvulas mitrais e ossos do cóccix do Shadowstalker Viper são todos materiais medicamentosos adequados para a criação de esteroides e drogas hormonais. Seus ovos têm uma substância que ajuda no crescimento e no metabolismo dos ossos e podem ser extraídos para criar poções de cura muito eficazes. Já que você tem tantos ovos de monstro, posso tentar cultivar um rebanho de Shadowstalker Viper. Você também mencionou que alimentá-los com resíduos de alta energia pode criar cristais de radiação. Este é um recurso renovável. Emerald Grass tornou-se muito profissional quando falou sobre o que ela fazia bem, e ela falou com mais confiança, quase em um tom de desprezo, já que ela estava tão confiante em seus conhecimentos e habilidades em sua área. O que? Anxiao não ouviu com clareza e ficou muito confuso. Emerald Grass revirou os olhos. Sua expressão era como dizer a Anxiao para deixar esse tipo de assunto profissional para os profissionais. E Anxiao não deveria interferir, já que não tinha nenhum conhecimento da área. Em comparação com a sensação de frio que Emerald Grass exalava antes, sua expressão agora estava mais viva, como se ela tivesse percebido que a situação em que se encontrava não era ruim, o que a fez se sentir aliviada e parar de colocar um disfarce que rejeitava a todos com ela frieza. Essa substância que você mencionou parece muito valiosa. Vou deixar você com isso. Anxiao acenou com a cabeça com as mãos atrás das costas, parecendo que sabia totalmente do que Esmeralda estava falando. Emerald Grass riu antes de suprimir apressadamente a risada. Wang Yu, venha. Anxiao gritou. Wang Yu, que estava esperando ao lado, correu imediatamente. Anxiao apontou para Emerald Grass e disse, este é um farmacêutico que contratei. Arrume um quarto para ela. Wang Yu acenou com a cabeça. Ele trouxe Emerald Grass para uma residência requintada. Depois seguiu as ordens de Anxiao e deu a ela algumas informações sobre o santuário. A sala era nova e bastante grande, ou pelo menos muito maior do que a cela em que ela costumava estar. Emerald Grass deitou na cama e soltou um gemido de conforto. Depois de anos dormindo naquela cama com estrutura de ferro, ela finalmente conseguiu dormir neste colchão mácio. Era como dormir em uma pilha de algodão, e seu corpo inteiro estava afundando.
Wang Yu parou na porta sem jeito. Emerald Grass o ignorou totalmente enquanto fazia isso, e ele não sabia se deveria ficar ou partir. Ele bateu no batente da porta e tossiu. Descanse bem, eu devo partir agora. Emerald Grass pegou os documentos e começou a folhear depois que Wang Yu saiu, com os olhos brilhando. Dezenas de milhares de inumanos mortos-vivos estão reunidos no santuário. Não terei que me preocupar com o número de cobaias. Não haverá infecções e não haverá outra praga. Que perfeito. O santuário também é gratuito e seguro. Talvez ficar aqui um pouco não seja tão ruim. Afinal, preciso de tempo para digerir as mudanças no mundo exterior. Anxiao se recostou na cadeira do escritório e olhou para o laptop sobre a mesa. Era a imagem da vigilância em tempo real da sala de Emerald Grass. A grama esmeralda tinha uma história e não era confiável, então Anxiao tinha planos alternativos. Ele havia colocado algumas câmeras escondidas nas paredes da sala e monitorado tudo o que Emerald Grass fazia, incluindo o que Emerald Grass estava fazendo então. Anxiao semicerrou os olhos e pensou, suas ações eram muito diferentes antes. Ela estava calma e fria quando entrou no avião, mas mostrou seu lado de mulher agora. Pode ser para criar uma ilusão de que ela se sente segura para esclarecer minhas dúvidas. Ele estava em dúvida por um motivo. O Emerald Grass em suas memórias era um liberal que não se curvava a nenhuma organização. Ela fazia as coisas do seu jeito único e era imprevisível. Anxiao foi cauteloso porque sabia quão importante a grama esmeralda seria na versão 2.0. Havia também outros benefícios em se juntar ao Emerald Grass. Os jogadores podiam fazer missões por ela em troca de sua orientação e avançar sua classe para farmacêutico. Com sua adesão, foi mais um passo em frente para o plano de Anxiao de fazer uma cidade principal dos jogadores. Para criar uma cidade principal para os jogadores, NPCs com todos os tipos de funções eram uma necessidade. Excelência, já a preparei. Neste momento, Wang Yu entrou para relatar a situação. Ele deu alguns passos à frente e viu a imagem na tela do laptop. Ele interrompeu a frase e a expressão em seus olhos ficou estranha. Parece que descobri algo extraordinário. Isso é o que eles chamam de paper? Poderia ser este o passatempo desconhecido do chefe? Serei morto? Wang Yu deu um passo rápido para trás e olhou para o chão, agindo como se não tivesse visto nada. Anxiao sabia claramente que o Wang Yu o havia entendido mal. Ele balançou a cabeça, mas não se preocupou em explicar. Que seja um mal-entendido, o grande mecânico An nunca se importou com o que os outros pensam. Não conte a ninguém, disse Anxiao. Wang Yu pensou que Anxiao não queria que ninguém soubesse sobre seu estranho hobby. Então ele balançou a cabeça rapidamente. Emerald Grass sempre foi muito eficiente. Ela começou a trabalhar quase imediatamente. Os jogadores não sabiam que ele tinha um acordo com o Star Dragon secretamente, e a eficiência do fluxo de informações entre jogadores e NPCs era muito baixa. No entanto, Anxiao exigiu que Hervé Esmeralda usasse uma máscara e ocultasse sua identidade apenas para garantir. Não era a melhor hora para mostrar sua identidade, e Anxiao queria ficar estável pelo maior tempo possível, devido à diferença de informações. Os jogadores ficaram em desvantagem no que diz respeito à sensibilidade em relação às peças de inteligência. Sem as missões ou a introdução do enredo, eles não teriam ideia de que tipo de informação as organizações precisam e também não saberiam como as organizações operam. A maioria dos jogadores estava ocupada fazendo missões, ganhando dinheiro e adquirindo equipamentos. Além disso, com sua mentalidade de jogador, eles não conversariam muito com os NPCs, o que significava que havia uma chance ainda menor de sua conversa mencionar outros NPCs. Como era por razões de segurança, Emerald Grass não teve problemas com ele. Emerald Grass criou muitos tipos de drogas com uma quantidade muito elevada. Anxiao tomou os agentes de cura e esteroides com a melhor qualidade e permitiu a Emerald Grass vender o resto dos medicamentos com qualidade inferior aos jogadores, o que mostrou as múltiplas funcionalidades do santuário aos jogadores. Sempre houve uma grande procura de medicamentos no mercado. Geralmente eram caros para limitar o uso excessivo de drogas pelos jogadores para vencer batalhas. Apesar disso, os jogadores ainda tinham uma demanda muito alta por essas drogas. O aparecimento de Emerald Grass deixou muitos jogadores contentes. A mensagem se espalhou muito rapidamente. Todos os jogadores sabiam que havia um novo NPC no santuário que vendia drogas, então muitos jogadores vieram e compraram de Emerald Grass. Emerald Grass estava muito curioso sobre os inumanos. Ela percebeu que os jogadores eram as melhores cobaias e era muito fácil conversar com eles. Contanto que ela pedisse ajuda, eles quase sempre concordariam. Ela também não precisava se preocupar com as consequências do fracasso. Eles eram de fato objetos de teste perfeitos. Emerald Grass era como um peixe na água. Ela gostava de ficar lá ainda mais. O Santuário 3 era um bom lugar. Anxiao ainda tinha as drogas que roubara da Louis Research Institute, mas não planejava vendê-las tão cedo. Eles eram todos de altíssima qualidade e teriam efeitos muito melhores quando o nível dos jogadores aumentasse. Então ele poderia vendê-los por um bom preço. Pensando na Louis Research Institution, Anxiao percebeu um pequeno problema. A instituição deveria saber que Black Phantom foi quem os roubou agora, mas eles não tinham feito nada a respeito. Parece que eles estão com medo por causa do meu nome. Eles não ousam se vingar, então decidiram conter sua indignação, zombou Anxiao. As organizações que sabiam que seus lugares eram as melhores. Muitos pequenos problemas seriam evitados e ele não precisava destruí-los.